Então, galera, aqui nós temos uma noção intuitiva aí da ideia de limite, né? Então, vamos começar com limite e continuidade. Então, limite. Qual a ideia de limite? O que é um limite de uma função? Exemplo, se eu tenho um acelerador de um carro, eu sei que o meu limite aqui, se eu olhar o velocímetro, vai de 0, né, até 260. Então esse é o meu limite. Por mais que eu acelere aqui, só vai marcar 260. Se eu tenho uma placa ali de 110, eu sei que eu não posso passar de 110. Ou seja, o meu limite ali ele vai reduzir. E assim na vida, no cotidiano, nós estamos impondo sempre limites. A gente nunca vai chegar ao extremo. Então a gente vai sempre trabalhar com limites, seja na educação ou seja na própria matemática. E a gente sempre, quando se trabalha com limite, a gente sempre tem a ideia de infinito. O que seria infinito? Quando eu olho para o horizonte, como eu estou olhando aqui, ó, e eu não consigo ver o outro lado, a gente fala que isso é uma tendência ao infinito. Então, o que a gente pode observar aqui? Vamos lá. Matematicamente, agora a gente trabalhando com essas tendências. Então, olha aqui. Se eu tenho sucessões numéricas, ou seja, sequência de números. Ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e eu estou mostrando esses pontos aqui, eu estou falando que ele vai crescer cada vez mais. Então, o meu valor numérico aqui, a gente vai chamar de x, ele está tendendo a um número muito grande e ele positivo, então botei mais infinito. Se eu tenho aqui o meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, se eu observar aqui, esse número está se aproximando cada vez mais do 1, sem nunca atingir esse valor. Se eu for seguindo aqui, ó, essa lógica sequencial aqui, ele vai se aproximar cada vez mais do 1. Então eu estou falando que o meu limite é 1. Então x está tendendo a 1. Essa setinha está mostrando que tendência numérica. Então aqui, ó, se eu olhar esses termos aqui, ó, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, o que está acontecendo? Ele está tendendo a um número negativo. Só que eu não sei o limite dele, então eu vou botar o quê? X tende a menos infinito. Notem, olha a diferença do primeiro para o terceiro aqui. Um ele está tendendo a um valor muito grande positivo e o outro está tendendo a um valor muito grande só que negativo. Então os sentidos do movimento são diferentes. Um é tendência para o lado esquerdo e o outro para o lado direito, seguindo a lógica do plano cartesiano. Sempre que eu tivesse oscilação, ó, tá vendo? 1, 3 sobre 2, 3, 5 quartos, 5, 6 sobre 7, 7, eu não tenho como representar uma tendência de movimento. Ou seja, eu tenho dois limites aqui. Se eu separar as sequências 1, 3, 5, 7, 3 sobre 2, 5 sobre 4, 6 sobre 7. Então eu não consigo representar aqui. Então aqui, ó, eu coloco que ele não tem o limite. Então, a definição do limite. Matematicamente, o que ele fala? Se eu tenho lá uma função definida em um intervalo, C a D, e eu tenho um valor desse intervalo x0, se eu fizer o limite dessa função substituindo o x0 ali, eu tenho um valor. Isso aqui que a gente fala que é o limite. O limite não é nada mais do que pegar um valor de x e substituir na função e encontrá-lo. Agora vamos supor aqui, eu tenho aqui, ó, uma reta, que é uma superfície, né, que eu estou andando nela,
E aqui no x0 é um buraco aqui. Eu quero saber, ó, se eu vindo daqui para cá, eu vou tender a parar aqui, ó, nesse x0. E se eu vindo daqui para cá, eu vou tender a parar também no x0. Se os limites forem iguais, ou seja, se o limite vindo de D para x0 for igual ao limite de C indo para x0, eu tenho unicidade do limite, então o limite existe. É isso aí que a gente vai começar a ver. Então, vamos lá. Vamos supor um intervalo aberto de raio 3 em torno do 5, que está dentro do intervalo aberto 2 e 10. Então vamos lá. Eu estou aqui no 5. Eu tenho um raio de 3. Então do 5 para a direita ali, ó, com 3 daria 8. Do 5 aqui para a esquerda, ó, tirando 3 aqui daria 2. Então eu tenho isso aqui que a gente chama de intervalo de convergência, ou seja, um intervalo onde eu vou trabalhar com os meus valores. Minha tendência de movimento está sempre aqui dentro. E aqui aquela definição informal de limite, que a gente já comentou anteriormente. Graficamente, o que seria o limite? Vamos lá. Se eu estou trabalhando ali com o limite, ó, com o valor de A, estou querendo trabalhar com esse ponto aqui. Esse ponto eu tenho x sendo A e o y vai ser L. Então eu tenho aqui duas possibilidades de movimento. Eu posso estar no gráfico aqui vindo para cá, posso estar no gráfico daqui indo para lá. Aqui, ó, são valores menores que A, representei com isso. Aqui são valores maiores que A, dessa maneira. Aqui, ó, se eu estou aqui em cima, então aqui são valores maiores que L, que foi representado dessa maneira aqui. E se eu estou aqui embaixo, são valores menores que L, que foram representados dessa maneira. A tendência do movimento, tanto A quanto L, tem que ser a mesma, né? E quanto menor forem esses valores, esse alfa e esse epsilon ali, mais preciso vai ser o meu resultado. Epsilon e delta, né? Então aqui, o que ele está dizendo aqui? Vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui, ó, onde eu tenho a função 2x mais 1 e eu estou vendo uma aproximação pela esquerda e pela direita. Ou seja, eu tenho uma reta, né, onde eu tenho aqui no x aqui o valor 1. Na primeira aqui eu estou na esquerda, ou seja, eu estou aqui no meio e estou indo me aproximando cada vez mais aqui do meu 1. O último valor 0,99. Fui substituindo os valores, beleza. E a outra, eu estou à direita, então do outro lado, onde eu estou aqui, ó, no 1,5, e eu vou reduzindo o valor aqui ao máximo até chegar bem próximo aqui do 1. E eu observo os resultados. Olha aqui o resultado, ó. 2,98, 3,02. O que eu estou observando aqui? Que estão tendendo ao mesmo resultado. Então eu estou vendo que existe limite pelo número 1. Ou seja, não tem um buraco ali na minha função. Ela não tem restrição. Graficamente seria isso aqui. Tá vendo? A tendência de movimento, os valores tendendo a um único ponto, que é o limite. Então quando eu tenho aqui, ó, aquela função, quando x é 1, o meu limite vai ser 3. Ou seja, quando eu quiser saber o limite, é só pegar o valor do x e substituir diretamente na minha função. Aí aquela ideia que vocês viram na introdução ao cálculo. Pego o valor e substituo ali. Se eu achei um valor numérico, então o limite é aquele valor. aqui é a ideia de limites laterais. O que nós vimos ali? Se a gente trabalhar pela esquerda,
a gente chama de A elevado a um número negativo. Naquele caso ali, seria x tendendo a 1 e o menos em cima. Quer dizer que eu estou vindo da esquerda. Se for pela direita, é só botar um 1 e o mais em cima. Então esses sinais aqui indicam a parte positiva e a parte negativa. Se os dois limites laterais forem iguais, eu falo que existe o limite. Se eles forem diferentes, eu falo que não existe o limite. E assim a gente vai estudando os comportamentos de várias funções. Se eu tenho essa função aqui, e eu quero estudar quando ele estiver mais próximo de 1, mas não for igual a 1 qual o valor, eu faço isso. Eu vou trabalhar com os valores bem próximos aqui, que seria o limite. Que seria o limite aqui, os limites laterais, né? E vou trabalhar com esses valores aqui, quanto mais próximo do 1. Vou ver se ele vai se aproximar do valor 4. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar aqui, ó, do 0 até bem próximo do 1, ó, dá 3,999. Ó, tô trabalhando, ó, na parte esquerda ali aqui. Se eu for pela direita, ó, olha o que está acontecendo indo pela direita. Eu estou pegando e descendo aqui até próximo do 4. Ó. Olha aqui. Ó. Quando eu chegar aqui no 1, aqui, ó, bem próximo do 1, olha aqui quanto é que deu. Ou seja, se esses valores aqui, se eles são iguais, isso quer dizer que o limite existe e ele é 4. E quando eu tiver funções quebradas, tendo esse exemplo aqui, ó, dada a função, que é olhar graficamente, ó, ele fala o seguinte: quando for x mais 1, eu tenho x sendo menor igual a 1. Quando eu tenho x mais 3, eu tenho x sendo que maior do que 1. Aí é como se eu tivesse uma função x mais 1 e uma função x mais 3. Só que eu vou quebrar essa função. Essa função aqui, ó, e essa função aqui, aí o que ele tem aqui? Ó? No ponto 1, ó, tá vendo 1 aqui? Ó, ele prolongou, é o encontro das funções. Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, vindo aqui pela esquerda, tá vendo? Por isso que ele fala que é menor ou igual a 1. Então esse aqui é o x mais 1, ó, tá vendo? Só existe o x mais 1 aqui. Como ele botou esse igual aqui, ó, quer dizer que ele é fechado aqui embaixo. Então ele é fechado aqui embaixo, beleza. Quando eu botar 1 aqui dá 2. Se eu botar 1 na outra aqui, ó, x mais 3, que é o que está do lado direito, ou seja, desse lado aqui, ó, do 1, eu vou trabalhar agora com a outra função, x mais 3. Coloquei ali, ó, deu 4. Então do 4 em diante é o x mais 3. Aqui vai ser aberto porque eu não tenho sinal de igual aqui. Normalmente a gente só tem aqui fechado em 1 e o outro é aberto. Por quê? Se a gente olhar assim por cima, a gente vê que tem essa distância aqui, ó, em y. Mas se você gerar o sistema, você vai ver isso aqui uma reta totalmente fechada, uma sobre a outra. E aqui o que a gente pode trabalhar aqui, entender que os limites laterais, está vendo a parte positiva aqui, trabalhando com 1, e a parte negativa aqui, ó, os valores são o quê? Diferentes. Se são diferentes, não existe o limite da função quando x tende a 1. Matematicamente é isso. Fisicamente seria o quê? Fisicamente seria um salto aqui, ó, no estudo de um movimento. E aqui nós temos outros exemplos aqui, né, bem parecidos. Tenho noções intuitivas quando a equação do segundo grau também, a mesma ideia, né? Ó, tô no 2 aqui, eu tenho pela esquerda, pela direita. Quando os limites forem iguais, existe o limite.
E aqui eu tenho, ó, outros tipos de limite, ó. Se eu olhar a primeira função aqui, são constantes, tá vendo? Se eu tenho aqui, ó, ele vindo, trabalhando com x, né? Ele vindo da parte negativa, a função é zero. Vindo da parte aqui, ó, positiva, né? Zero positivo, ele vai ser 1. Então, ó, representei assim. Na letra B, eu tenho a função 1 sobre x. Ó. 1 sobre x ele nunca se aproxima do zero, né? Ele não corta o eixo. Então, quando x é igual a zero, eu falo que o y é zero. É o único valor que faltaria aqui na minha função. E tem vários tipos de funções, seno, cosseno. Aqui, ó, eu estou identificando aqui, ó. Onde é que está essa letra A aqui? Vamos lá. Eu estou falando que o limite da função é igual a zero quando x está tendendo ao zero pelo lado negativo. Botei aqui, ó. Na letra B, o limite da função é igual a 1 quando x está tendendo a zero aqui pelo lado positivo. Coloquei ali. E assim eu vou também pesquisando os outros aqui. Sempre olhando o que é a tendência do movimento. Vendo aqui, ó. Vamos lá. Se eu olhar o segundo gráfico aqui, vamos observar ele, ó. Ele está vindo do zero, x está no zero aqui, ó. Zero, menos infinito. Então, ó, menos infinito está vindo aqui pela cá. Esse carinha aqui. Agora aqui, ó, estou no zero na parte positiva, positivo do lado de cá, ó. Mais infinito. Aí ele está vindo aqui, ó, pela cá, tá vendo? É esse carinha aqui. Agora eu estou aqui, ó, x menos infinito. Ó, menos infinito aqui, ó. Tá indo para lá. Ele está tendendo a menos infinito, ó. Aumentando negativamente aqui ao infinito. Beleza. Então esse cara aqui. Se eu falo que é mais infinito, olha aqui, ó. Ele está aumentando aqui, ó. O x está correndo aqui. Sempre correndo no eixo x. E qual a tendência dele? Se eu olhar o gráfico, dá zero. Se eu olhar o gráfico aqui, dá zero. Beleza? E o outro aqui, ó, ele já te dá isso aqui. Tá vendo? Ele fala quando x tá igual a zero, ele vai estar tendendo ao valor ali. Beleza? Uma coisa eu estou acompanhando o ponto e a outra eu estou acompanhando a função. Se eu observar aqui, ó, zero. Então ele está se aproximando aqui do zero. Se ele está se aproximando do zero, ele nunca vai encostar no zero. Então vai ser um número bem pequenininho, mas tendendo ao infinito. Se aqui é negativo, aqui é negativo. Agora olha o outro aqui, ó. Ele está também, ó, chegando próximo do zero, mas ele não encosta no zero. Então vai ser o que? Infinito. Agora olha aqui, ó. O x está tendendo ao infinito. Se eu olhar a função toda na tendência ao infinito, ó, o x está indo para menos infinito, está fazendo isso. Se ele está fazendo isso aqui, ó, indo a função toda, estou olhando a função, não estou olhando o número. Então vai ficar tão pequeno ali, ó, que vai dar zero. E olha aqui, ó, a outra. Ele está vindo aqui também, ó, o x está aumentando infinitamente. Se eu olhar a função toda aqui, estou olhando a função ela está tendendo a zero. E assim também para as outras análises. Aí eu tenho aqui a ideia de limites laterais, quando existe e quando não existe. Então olha aqui, quando eu estou com essa ideia aqui, ó, tá vendo? Eu estou quebrando a minha função em duas e não está uma sobre a outra, os limites laterais são diferentes, então não existe limite.
quando eu estou com isso aqui, ó, um sobre o outro, eu não tenho esse buraco aqui, ó, então eles são iguais, vai existir o limite. Aqui eu tenho raiz de uma função. Se eu olhar aqui o 5 aqui, ó, aquela ideia do 2 ao 10, né? Eu tenho a função aqui, eu tenho 5 e o 2 aqui para observar. Quando eu analisar a minha função aqui nesse ponto aqui, eu vou ver que existe um limite. Beleza. Agora eu estou fora dele aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, o x sendo 1. Se o x é 1, ó, qual o limite aqui? Qual o valor de y? 0, porque ele está cortando ali. Agora, se o x está tendendo a mais infinito, quer dizer que ele está aumentando aqui, ó, fazendo isso, correndo aqui nessa parada aqui, ó. Qual o valor do y? Ele vai crescer infinitamente, ó, mais infinito. Ó, limites infinitos. O que seriam os limites infinitos? Eu vou olhar para a minha função. Notem, na minha função, quando eu tiver restrição, acontece isso aqui, ó. Aí eu vou analisar o valor. Se eu coloco 1 aqui, eu teria o 2 sobre 0, que não dá para fazer. Então eu vou analisar o x igual a 1. Então aqui, se eu observar, ele vai tender tanto pela esquerda quanto pela direita a 1, mas nunca vai dar esse valor. Então se eu fizer o limite, ó, tanto ele pela esquerda quanto pela direita, ele tem que ser igual, ó, porque ele está tendendo a um valor infinito. Eu não sei qual valor vai parar o y aqui. Então vai ser mais infinito, mais infinito. Então o limite existe, vai ser o quê? Mais infinito. E a mesma ideia da tangente. Vai existir quando eu tenho um valor, né, tendendo a um valor. Tá vendo aqui, ó, limite da tangente x. Quando eu tenho aqui, ó, x tendendo a menos π sobre 2 e x tendendo a mais o π sobre 2 aqui. Ó, mais infinito, menos infinito. Se eu observar, ó, eu tenho a parte positiva e negativa. Então são tendências de movimento diferentes. Então não existe o limite. E assim a gente vai entrar também na ideia de assíntotas. Assíntota horizontal e assíntota vertical. Assíntota horizontal, eu vou olhar aqui de acordo com o eixo x aqui, paralelo a x, né? Se eu olhar um aqui, olha as curvas que eu tenho. Então, na minha assíntota, se eu faço ele vindo do menos infinito, ele está tendendo a 1. Se eu olho aqui ele vindo para o mais infinito, ele também vai estar tendendo a 1, tá vendo? Se eu pegar daqui, ó, tendendo ao menos infinito x, ó, ele está correndo aqui, ó, e ele vai. Então, ou seja, ele está tendendo a esse cara aqui. Está diminuindo esse valor. Se eu pegar aqui, ó, para mais infinito, ó, x está aqui, ó, eu vou pegando esse aqui, ó, vou correndo aqui o y, ó. Ele está tendendo também, essa distância está diminuindo a 1. Quando eu tenho uma função exponencial, vamos lá, na função exponencial, a minha ideia de limite, quando eu analiso, vamos supor, uma função crescente, que é y igual a elevado a x. Limite quando o x está tendendo a menos infinito, então ele está indo para cá, está correndo aqui. Se eu observar, ó, ela vai tender a 0. Beleza. Meu limite quando vai para mais infinito, quer dizer que eu estou aqui, ó, e ele vai aumentar infinitamente, correndo aqui, ó. Então ela vai aumentar infinitamente. Então vai dar mais infinito. Se for agora uma função exponencial decrescente, que é quando o meu a, ou seja, esse azinho aqui, ele está entre 0 e 1. É aquela ideia de série geométrica, 0 e 1 tem a convergência, tu vai tender a 0. Né? Essa aqui tende a infinito, essa tende a 0. Então quando eu fizer o limite, ou quando x vai menos infinito, quando eu estou vindo para o lado de cá, eu vou ter o que? Mais infinito. Ó. Olha a função, está aqui em cima, ó, valores muito grandes.
Quando eu for para o x tendendo a mais infinito, para esse lado aqui, quer dizer que vai dar zero, ele vai tender a cortar o eixo aqui. A ideia do log, ó. O log eu vou analisar aqui com o zero e o infinito, a mesma ideia, né? Então aqui quando o log é crescente e quando ele é decrescente. Então, se eu estou olhando aqui, ó, x, zero pelo lado esquerdo, ó, zero pelo lado esquerdo, zero está aqui. Pelo lado esquerdo seria olhando por esse lado aqui, né? Então seria a ideia de quê? Indo para menos infinito. Se eu for correndo aqui, a função vai vir para cá, negativa, menos infinito. A ideia aqui, ó, do x indo para mais infinito, vamos supor, x, o valor está aqui, está crescendo infinitamente, então ele vai fazer isso, ó. Então, quando está tendendo a zero pelo lado esquerdo, o corte está aqui, está tendendo a zero pelo lado esquerdo, está vindo aqui, ó, esse lado aqui, esse pedaço, então vai para cá, ó, menos infinito. Quando eu estou com o x positivo, né, seria esse lado aqui, ó, eu vou olhar para essa parte aqui da função, que aí seria mais infinito. E o mesmo comportamento se trabalha do outro lado ali. E a ideia do seno aqui, ó, que a gente tira aqui também o limite fundamental, né? Então o seno, quando a gente tem aqui uma função y igual a seno x sobre x, ó, nota, o gráfico é dessa maneira aqui. Se eu fizer o limite do x tendendo a zero, ó, eu tenho um valor aqui, ó, x0, 1. Então sempre que eu tiver limite seno de x sobre x, ó, x tendendo a zero é igual a 1. Então sempre que eu tiver esse carinha aqui, ó, igual a esse, trabalhando com seno no numerador, claro, né? Tendendo a zero, ou seja, reduzindo o valor de x, eu vou ter sempre o limite fundamental, que é 1. E aí eu vou deixar para vocês olharem aí, né, os exercícios, que eu vou postar esses slides aqui. Então, galera, isso seria a introdução da ideia de limite. A gente vai trabalhar bastante isso aí, né? Pegar o conceito para poder começar a fazer os cálculos. Aqui são as referências bibliográficas, mas não precisa se preocupar com isso não. Qualquer livro que vocês precisem é só falar. Por exemplo, o Leitold foi o que eu botei no grupo, né? Que está aqui, ó. Esse é o mais fácil, eu botei só o volume 1, porque o volume 2 já é acima do cálculo 1. E a gente vai trabalhando aí a matéria com calma. Um grande abraço.